Papa Leão XIII, que governou a igreja por, acho que dos papas que mais tempo ficou, e um papa muito sério e honesto. Ele falando da Idade Média, a idade da fé, a idade dos santos, a idade da Igreja Católica. E ele, esse Papa, disse, houve um tempo, olha quem entende português, houve, já passou então, houve um tempo que a filosofia do Evangelho governava as nações. Quer dizer, já não é mais. A Idade Média, 476 depois de Cristo, até 1453 depois de Cristo, esse período, não dá bem 1000 anos, não dá. Foi a época que a filosofia do Evangelho governava as nações, governava mesmo. E por isso que a Idade Média é caluniada, difamada, desrespeitada, principalmente no Brasil. Principalmente, eu fiz a tese de doutorado na Europa, aproveitei para visitar muitos lugares históricos na Europa, e os professores da Europa é tudo outra realidade. Não é isso que se fala nas escolas brasileiras. Difamação. 2 vezes passaram, que eu me recordo, 2 vezes aqui em São Bento, fulanos que ganharam muito dinheiro, mostrando instrumentos de tortura da Idade Média. Eu fui lá, não, aliás, eu nem fui lá, porque eu sabia que tudo isso era mentira. Mas tem gente que foi lá e comprou um livrinho explicando os instrumentos de tortura da Idade Média. Aí eu peguei um livrinho desse, estavam lá as datas, nenhum desses instrumentos era da Idade Média. Nenhum. Todo calúnia, difamação, falsidade. E quem ensina, quem mostra, quem ganha dinheiro com isso, nem entende história. Né? E é o que acontece. Por que ela é tanto odiada, a Idade Média? Se praticamente tudo que nós temos de bom começou na Idade Média. Tudo. Antes da Idade Média não havia hospitais no mundo. Foram fundados na Idade Média. Antes da Idade Média não havia escolas no mundo. Foram fundadas na Idade Média. Antes da Idade Média não havia universidades no mundo. Foram fundadas na Idade Média. As grandes navegações, os grandes descobrimentos foram fundados na Idade Média. Aí a turma diz, epa, peraí, Galilei foi condenado pelo Papa porque provou que a Terra o Sol é o centro do Sistema Solar. Mentira! Quem provou isso foi Nicolau Copérnico, que era professor de Galileu Galilei, e era padre. Era um padre. O Papa defendeu Galileu Galilei. Os jesuítas defenderam, mas ele, orgulhoso como todos os renascentistas, queria ele ser o dono da descoberta. E assim nós vivemos no mundo de hoje, no mundo da política da sujeira, da mentira, que atinge os governos atuais, a justiça atual, o mundo atual. Escrevi um artigo recentemente e não foi publicado ainda. Temos que estudar mais história. História. Cícero, antes de Cristo, disse: história é a mestra da vida, é a matéria mais falsificada no nosso tempo.